Boa tarde, vida! Aos filhos dos nossos filhos, aos amigos dos nossos amigos. Com vocês, no podcast Nem Tudo é Só Política, Raul Alfredo no comando. E com Deus, vamos todas as tardes, todas as manhãs, todas as noites, qualquer horário. Pegue na mão de Deus e siga em frente, que só Ele salva. Hoje estou aqui nos estúdios, no estúdio que farei propaganda também, no 767, que tem em mim acolhido. Precisa de falar isso. Eles falam que eu falo demais, mas não é questão de falar demais. Nós precisamos ser gratos. E gratidão é uma coisa que é tão lindo, mas tão lindo, que eu acho que todo mundo deveria ter no coração. Eu gostaria de agradecer o Bruno, do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, pelo apoio que me deu todos esses meses, por acreditar em mim. Fala, Brunão, obrigado pelo esse apoio que você me deu nesses meses. Estamos juntos, viu? Por mais que agora não está dando o apoio, mas somos parceiros, porque gratidão é tudo. Muito obrigado, viu, Bruno, pela parceria aí. Hoje eu estou aqui com uma amiga, posso dizer assim, uma amiga de muitos anos. Gente, eles falam assim, ó, na televisão, na rua, né? Ah, o Raul, você fala demais, você fala mais do que o entrevistador. Não é isso, não, porque não tem entrevista aqui. Aqui não é entrevista. Aqui é um bate-papo. Aqui é como se fosse no boteco. É como se fosse na sua casa. É como se fosse em qualquer lugar. Não, é um paralelepípedo sentado na rua. Então não tem entrevistado, eu falo mais. Falo não, porque eu sou de falar mesmo. Eu sou de falar, então nós estamos aqui numa conversa. Não é entrevista. Eu pergunto para as pessoas sobre a vida dela, para vocês saberem. E daqui a pouco eu também vou falar da minha. Um programa eu vou gravar só para falar da minha. Mas eu estou aqui hoje com minha amiga do peito, que eu conheço há 20 anos, Michele Siqueira. Boa tarde, Michele. Michele, boa tarde, porque nós vamos apresentar esse programa na sexta-feira. Querido amigo, eu tô, assim, muito feliz de estar aqui com você. Você sabe que a nossa amizade é longa e temos muita coisa para contar. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com você nesse podcast, que já é sucesso. Você vê que eu não tenho nem enredo aqui para você, Michele, porque é um bate-papo tão sadio. Tantas vezes nós já sentamos em mesa, aí o seu maridão, bonitão, brincava com ele, o Vitão. Inclusive, tá até aqui, tá? Ele tá aqui nos estúdios aqui. Um cara bacana também, amigo meu, um cara totalmente ético, preparado, gente boa, inteligente e grande professor de política, né? Mas, Michele, aqui o pessoal reclama que eu falo demais. Não é questão de falar demais, é o que eu expliquei aqui agora. É um bate-papo, eu não estou entrevistando ninguém aqui. Eu estou trocando ideias como se estivesse trocando ideias em uma mesa de boteco. Ou na sua casa mesmo, ou na minha casa. Enfim, mas eu gostaria de saber, Michele vem de Corinto que fez essa beldade de pessoa, tá? Não vou falar a idade dela, porque isso aí é muito desagradável. Eu sou da época das antigas, falar a idade de mulher é um pouco pesado. O homem não liga muito, não, mas a mulher hoje em dia não tá ligando também, não. Mas eu também não vou falar, não. Ela é formada em Direito, tem vasta experiência, gente. Quando eu falo vasta, é que ela, quando ela não assume os cargos, ela inventa um cargo para assumir. Porque de tão dinâmica que ela não aguenta ficar parada. E trabalha com os mais vastos temas que existem. Ela vai dizer aqui, que não sou eu entrevistado como vocês mesmos dizem, ela vai dizer aqui todos os temas que ela trabalha, que são muitos, viu, gente? E todos com muito carinho e sucesso. Michele, eu gostaria que você contasse um pouco para nós, para a gente começar aqui o bate-papo, sobre a sua infância, sobre a sua vida. Por que você tem essa vontade tanto de ajudar as pessoas, tanto de trabalhar pelas pessoas, em prol das pessoas, e fez direito, né? Direito a tudo. Então eu quero que você me conte aqui como é que foi sua infância, como é que saiu essa vontade, porque eu já estou falando demais que me deu até sono. Amigo, é o seguinte, eu nasci em Corinto, né? E como
toda pessoa do interior que não tem muitas oportunidades, tive que sair para estudar. Tive uma infância muito feliz. Meu avô era ferroviário, então uma cidade da ferrovia. Meu padrasto já foi prefeito de Corinto. Minha mãe já foi presidente da APAI. Então, vendo ali a vulnerabilidade das pessoas, é que eu decidi estudar Direito e vim para Belo Horizonte. No que eu venho para Belo Horizonte estudar no 3º ano, estudei no Pitágoras, fiz o Direito e vi a lacuna que existe, a falta do acesso à justiça. Quando saí da faculdade, eu entendia que eu precisava de devolver para a sociedade aquilo que eu tive a oportunidade de ter. E comecei um projeto social de advocacia voluntária, que é o projeto Alô Doutora, que você tanto conhece. E esse projeto, ele ajudou milhares de famílias na garantia dos seus direitos. Como que ele funciona? Ele é um projeto que acolhe pessoas em vulnerabilidade para ensiná-las como garantir o seu direito. Eu explico de maneira didática como que elas vão fazer e dou para elas o instrumento para garantia dos direitos. Porque, no início, eu comecei a judicializar a política pública. Sim. E vi que eu estava, assim, um trabalho gigante, mas eu estava sozinha. E eu precisava alcançar mais pessoas. Eu comecei a envolver mais a advocacia e levar para os escritórios de advocacia a necessidade da responsabilidade social, porque o advogado, ele tem a sua responsabilidade social. Sim, claro. Foi aí que eu busquei os meus amigos que implementaram dentro dos seus escritórios, como parceria, a garantia dos direitos. E as pessoas com deficiência se tornaram, né, a prioridade aí nesse projeto. Foi quando um amigo, que é promotor de justiça e ele tem deficiência visual, me convida para fazer uma entrevista com ele, uma palestra. Falando sobre os direitos da pessoa com deficiência, levanta uma mãe de uma pessoa com deficiência falando que ela não tinha direito, que a criança dela não tinha o apoio necessário. Foi aí que eu comecei a judicializar a política pública para garantir que as pessoas com deficiência tenham os seus direitos preservados. Não estou útil ao agradável, né? Exatamente. Então, lá em 2012, foi a primeira ação que eu judicializei, que a gente teve êxito, foi a retirada de um livro da rede pública que tinha expressões capacitistas. O que são expressões capacitistas? São expressões que é a discriminação com palavras da pessoa com deficiência. O capacitismo é o mesmo que o racismo para a pessoa com deficiência. E nós eu judicializei essa ação, fui no Ministério Público Federal e deu certo. Esse livro foi retirado e, a partir daí, eu comecei a me envolver, assim, diariamente com os problemas. Então, ali, falta de acesso a medicamento, apoio escolar. E depois disso veio a Lei Brasileira de Inclusão em 2015. Eu, naquela época, utilizava a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem status de emenda à Constituição, que foi recepcionado no nosso país. E aí veio a Lei Brasileira de Inclusão, que facilitou o meu trabalho, que ali garantiu os direitos da pessoa com deficiência. Comecei a judicializar para garantir medicamento, para garantir órtese, prótese, né, meios de locomoção. E a minha avó foi acometida do Alzheimer. Você lembra também, né, que eu criei um projeto aqui, chama Alzheimer de A a Z, e criei a primeira associação brasileira de Alzheimer aqui, seção Minas Gerais, e começamos também a fazer um trabalho nas regionais em Belo Horizonte. Tinham 9 regionais, onde eu levava informação sobre os direitos da pessoa com demência de Alzheimer. E o engraçado nem era que não estava tão em alta o Alzheimer como está hoje, que virou uma febre, né, o Alzheimer. Exatamente. E aquela época não era assim, era um pouco desconhecida, né? E foi por isso que eu criei a associação, porque eu comecei a investigar, Sim. procurar informação e não tinha nada. Falei, eu tenho que dar acesso a essas famílias. Foi aí que a gente criou a associação também como um braço do meu projeto social para garantir que essas famílias também tivessem acesso. A gente conseguiu muita coisa. A gente informava para essas famílias sobre o acréscimo de 25%, sobre a aposentadoria, se elas fossem aposentadas por invalidez. E aquilo trouxe para a gente uma visibilidade grande, né? Aí veio a pandemia, Raul. Foi o ápice do nosso projeto.
que era um projeto muito tímido ainda, que a gente fazia no bastidor. Mas aí veio a pandemia, eu fui para as redes sociais ensinar as famílias sobre os seus direitos. Foi quando a gente alcançou 60 milhões de pessoas nas redes sociais, com o nosso trabalho pro bono. Eu disponibilizei modelo para essas famílias, identifiquei os problemas no auxílio emergencial e 250 mil famílias foram para a justiça e tiveram seu acesso garantido. Então, ali, eu poderia morrer, que eu já tinha alcançado o meu objetivo, que é ajudar as famílias, garantia de direito. Então, aí, respondendo a sua pergunta, onde que veio, né, a sua vontade? Acho que ela veio de forma muito natural, porque minha família sempre foi envolvida, né? Minha mãe é assistente social, então ela sempre teve esse trabalho foi secretária de saúde em Corinto, então a gente sempre acompanhava. Isso, né? A gente sempre acompanhava. Meu pai sempre, lá em Corinto, tinha a política que ele fazia, era essa de assistência, de garantia à saúde. Então, a gente aprendeu, né, em casa, que era natural ajudar as pessoas, que a inclusão tem que ser rotina, tem que ser natural na nossa vida. Parabéns, viu, Michele? Continue fazendo isso aí, esse trabalho aí fenomenal. Eu acho que você tem tudo para se dar bem não, já se dá bem muito nessa área e para ajudar sempre alcançando mais e mais pessoas que precisam. Afinal de contas, nós estamos no mundo aí para isso, né? Ajudar o próximo, sem ver a quem, mas ajudar, né? Ô, Michele, pegando carona nessa sua fala aí, nós vamos colocar oposta a essa fala. De 10, você está todo dia na rua igual eu estou. Todo dia você sai, você é muito comunicativa, eu vejo você lá na Assembleia, dando palestra, participando de comissões, de comissões e de audiências públicas. Olha, desde quando eu tive Covid, faltam as palavras na minha cabeça, mas não é só eu não, tá? Tem muita gente. O que acontece, Michele? De 10 pessoas que eu escuto na rua, a gente está conversando, fala... 8, quando não é 9, falam mal de político. Eu estou dizendo isso, gente, porque a Michele, devido a ajudar as pessoas, ela teve êxito em todas as candidaturas dela. Ela teve êxito por quê? Porque teve votos, acreditaram nela. Na última aí, para deputada, ela teve quase 20 mil votos. Para vereadora, ela só não foi eleita por causa de, acho que, 30 votos, ou 30 ou 40 votos, que ela não foi eleita vereadora de Belo Horizonte. Inclusive, te desejo êxito aí, né? Que ela é pré-candidata a vereadora, ela vai falar um pouco sobre isso. E te desejo êxito, tá, Michele? Porque sei do seu trabalho e sei que você vai fazer o bem sem pensar a quem. Mas de 9 pessoas, incluindo falando nessa fala aí, de 9 pessoas que a gente escuta na rua, de 10, 9 falam mal de política. Por que se instalou isso, Michele? Você que é da minha época também, dos anos 90, 2000, você acha que a política mudou muito, por isso que as pessoas falam, ou por causa da corrupção, ou por causa de falta de conhecimento? Por que isso? Eu gostaria de escutar a sua opinião sobre isso, que é muito importante por você ser uma jovem, dinâmica e estar no dia a dia, na sociedade e compartilhando com as pessoas diariamente. Pois é, Raul, essa questão da falta de credibilidade na política se deu em razão da classe política que não mostrou os resultados sociais que deveria mostrar, né? Hoje nós temos uma realidade totalmente diferente daquela que a gente vivia, né? Hoje os políticos estão entrando na vida pública sem história, né? E a gente precisa de história. As pessoas hoje têm a oportunidade de analisar. E o acesso às redes hoje está muito facilitado e a pessoa tem como ela identificar quem realmente vai representá-la, né? Porque não necessariamente aquela pessoa que está fazendo barulho, né? Diferente do nosso passado, que a gente via aquele político que era tradicional, que batia na casa das pessoas, que conversava, que apresentava resultado. Hoje a gente está vendo pessoas que só estão criticando por criticar. Eu entendo que a rede social,
ela chegou para mostrar um novo momento, para dar acesso a quem não tinha acesso, né? Hoje eu sou uma pessoa que tenho, a cada 30 dias, 2 milhões de acessos nas minhas redes sociais. Por quê? Porque nós temos um trabalho consolidado, as pessoas entendem que a gente é uma alternativa para isso tudo que está sendo mostrado aí. E qual que é a diferença? A diferença é que a gente mostra e que a gente apresenta a solução. A gente não fica nas redes sociais trazendo o problema e esquecendo da solução. Por quê? Hoje, a classe política, ela tá muito diferente do que a gente vivia antes, né, Raul? A classe política, antes, ela tinha aquela tradição, né? Você lembra? Nossa, o político tal. Hoje as pessoas não respeitam, né? Nem a história da pessoa e simplesmente criticam. E eu entendo que isso é porque os políticos deixaram a desejar. Por isso que surgiram esses novos políticos aí, ou pretensos políticos. Mas não é a solução. Nós não temos nenhum herói que surge da rede social. Por isso que as pessoas têm que começar a analisar a vida pregressa dessa pessoa. Não é porque a pessoa começou na rede social a fazer videozinho que ela vai começar a ajudar as pessoas, não. O que ela fez no passado? E nós temos aí, em 2018, os novos políticos, né, que vieram de rede social. E a gente se você for analisar de 2018 para agora, os novos políticos de rede social são piores do que os políticos antigos. Claro que nós temos exceções. Eu não vou aqui falar, eu não tô aqui para falar nomes. Claro. Mas é só para analisar. Antigamente, a gente tinha a classe tradicional que queimou o filme porque não apresentou o resultado lá na ponta. E se envolveu com corrupção, né? Porque era muito mais fácil. Hoje, por causa do acesso à informação, das redes sociais, é muito mais fácil você hoje investigar um prefeito. Você vê que o prefeito tá usando o carro para levar o filho dele à escola. A pessoa vai lá e grava e já coloca na rede social. Ela já sabe quem que é o fiscal, é o Ministério Público. Então, a pessoa hoje ela tem um acesso mais fácil aos questionamentos, às investigações. E a pessoa tá falando mal do político. O que eu acho que nós temos como obrigação enquanto sociedade, Raul? De informar que, olha, essas pessoas te decepcionaram. Não quer dizer que todas que vão chegar vão te decepcionar. Claro. A gente tem que acreditar. Porque se a gente não acreditar, vão fechar a porta, vão sair, vão ficar todo mundo dentro de casa e pronto. Eu não sou essa pessoa de que não vou falar de política. Eu não tenho vergonha nenhuma. E tem muita gente que tem vergonha de falar, né? Olha, eu quero me tornar uma pessoa pública. Eu sei das responsabilidades, eu tenho as minhas inúmeras funções que você conhece, mas eu tirei minha bunda da cadeira, falei, eu quero resolver, eu quero ajudar com a minha qualificação, com o meu comprometimento, com a minha responsabilidade, as pessoas na política. Porque eu tenho os meus limites enquanto advogada. Tudo que eu faço hoje é judicializar a política pública. Se eu não precisasse judicializar a política pública, se ela funcionasse de verdade, a gente não ia precisar de justiça na vida. Eu tenho um buraco lá na rua da minha casa, vai Michele, Ação Popular. Por quê? Os políticos não têm o mesmo comprometimento. Por que colocar o meu nome à disposição em Belo Horizonte? Porque eu estudei muito, eu me qualifiquei muito. Além de me qualificar, eu tenho a história política. Porque eu convivi com bons políticos, que são pessoas que ainda continuam na política trazendo resultado. Porque aquele político que é bom, Raul, você sabe disso, ele permanece. Aqueles que são ruins, eles não estão mais na política. E esses de rede social, se não mostrarem resultado, porque falar é fácil, eu quero ver fazer a coisa acontecer. Eles também vão ser excluídos. Porque a galera, ela não quer mais o político que só fica gritando, sabe? E que só fica expondo algo que não vai ter retorno. E a sociedade também, ela entende quais são as funções, né? Não adianta um pré-candidato a vereador em Belo Horizonte falar algo que ele não dá conta de fazer, tem as competências que são limitadas pela Constituição Federal, né? Então, o vereador, ele faz o quê? Ele legisla, ele fiscaliza, ele toma conta da vida da sociedade no seu território. E tem muitos pré-candidatos a vereador, que eu tenho ido em muitos lugares, que não sabem nem a função do vereador.
senador, estão fazendo promessa de ministro, de presidente da República e não tem competência para fazer. Então, a população ela tem que entender que agora é a hora dela escolher melhor. Porque não adianta a gente ficar reclamando, chorar o leite derramado nesses 4 anos. Fica 4 anos sem saúde, sem educação, sem assistência. Na hora que chega na hora de escolher melhor, aí a pessoa vende o voto. Porque a sociedade também tem sua responsabilidade pelo tanto de coisa ruim que a gente tem hoje. É claro. Mas você acha também que isso liga esse de 10... essa polarização aí, ou você acha que não tem nada a ver Lula e Bolsonaro? Nossa! Vamos dizer, direita e esquerda? Insuportável. Insuportável. As nossas pautas são suprapartidárias. Quando envolve partido e lados, a gente se ferra. E aí eu vou dar um exemplo aqui de algo que eu participei e que a gente se ferrou, a população se ferrou, porque os 2 polos ficaram brigando. Canabidiol para fins medicinais. Eu trabalhei em 2019 em um gabinete de um senador da República e o meu foco era defender e continuo defendendo as pessoas com deficiência. E o canabidiol para fins medicinais, e aqui eu não tô falando em liberar droga não, viu, Raul? Tô aqui falando de remédio na farmácia. A gente começou a trabalhar para que a canabidiol para fins medicinais fosse liberada para o SUS. Porque ser senador da República é você ir para o céu sem morrer. Você faz lei, você muda a vida das pessoas. Eu tava ali em êxtase, né? Eu falei, não, eu vou conversar agora, vou mudar a política pública e vou mudar a vida de 45 milhões de brasileiros que se declaram pessoa com deficiência ou que tenha algo que precisam desse medicamento. E é real o resultado. Porque a minha avó com Alzheimer, ela utilizou o canabidiol e, assim, é surreal a mudança que acontece quando ela utiliza esse medicamento. É um medicamento para ansiedade, transtornos, para tudo. E aí, fui fazer o trabalho lá no Senado, né? Que você sabe que tem um trabalho de bastidor para uma lei ser aprovada. Claro. Raul, meu filho, a gente conseguiu trazer essa relatoria para dentro do gabinete do senador. Mas a pressão era tanta. Esquerda, direita, bancada evangélica, bancada católica. E misturam uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Aí vem a bancada da droga, não? Quem defende a liberação da maconha. E não defende. Aí, o que aconteceu? Os 2 polos ficaram brigando para saber qual era o mais importante e a sociedade se ferrou. O que aconteceu? Não foi aprovado. E hoje milhares de brasileiros, inclusive ontem passou no próprio Fantástico uma matéria de quem tem uma doença rara que precisa do medicamento, que melhora muito. Sim. E aí, o que aconteceu? A sociedade, mais uma vez, ficou de lado porque os 2 polos ficaram se matando. Então, eu não defendo nenhum lado, nenhum outro, e todo mundo sabe disso. Sabe que eu tenho os meus posicionamentos muito firmes, sempre tive, você sabe disso. Claro. Não tem nenhum problema em falar, né? Falar o que deve ser falado para que as pessoas entendam. Então, quando a gente coloca o partido acima de qualquer coisa, a polarização política que é prejudicial para a sociedade, a gente se ferra. Esse é um dos casos. Mas eu tenho números para falar aqui com vocês. Olha, eu te parabenizo dessa sua força, dessa sua... Você é uma pessoa igual eu mesmo, autêntica. Você sempre foi autêntica, sempre foi ferrenha nas suas causas, sempre lutou pelos seus direitos. E eu acho isso muito bacana, sabe, Michele? Eu gostaria de te ver mesmo, de verdade. Torço pela sua pré-candidatura aí à vereança, porque eu sei que fará um trabalho maravilhoso. Agora, nós temos também um quadro aqui, Michele, que é o quadro da Rapidinha. O que quer dizer essa rapidinha? É um bate-bola, tá? É um bate-volta. Não é uma coisa assim, de se pensar assim, porque rapidinho todo mundo fala, ué, o que é isso? Não, é uma coisa normal aqui. Ou você responde com uma frase ou uma palavra, de preferência. O que você mudaria hoje no Brasil? Uma coisa só, tá? Política de assistência. Sabia que você ia falar isso. As pessoas que mais necessitam, eu sabia que você ia falar isso. Vereança em BH. Pode falar uma frase, tá? Porque senão... Mudança urgente. Família. Tudo. Deus.
o maior de todas as coisas. Sem ele não há nada. Michele Siqueira. Vontade, coragem. Vitor. O amor da minha vida. E para finalizar, querida, por que você aceitou o convite de estar aqui com minha pessoa? Porque você é um amigo muito querido. Esse podcast ele vai trazer muitas pautas importantes para a sociedade. E porque você me chamou, eu vou de qualquer jeito. Você sabe que você é um queridão. Claro, te convidei. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você fala aí, vou te dar alguns minutinhos para você mandar abraço, para mandar algum recado para as pessoas que você quer que te escute pelo trabalho que você faz na Assembleia. Falei finalizar, mas eu nunca finalizo. Pelo trabalho que você faz, não só na Assembleia, como na OAB, como em tudo que você dedica. Você está de parabéns. Eu tenho que dar esse mérito a você, porque você é uma guerreira, você é um exemplo de pessoa. Parabéns, continue assim, fazendo bem sem olhar quem, porque você já ajudou tantas pessoas. Vejo suas lives de vez em quando. Um público que você alcança na internet assim, muito maior do que muitas pessoas aí que têm a caneta, têm o poder e não age, e não faz. Então manda um recado aí para os seus futuros eleitores ou futuros pessoas que você ajuda, tudo. Manda um recado aí. O recado é que confiem na política. Não deixem de acreditar. Novas pessoas estão surgindo e que vão fazer a diferença. E analisem a vida pregressa do seu pré-candidato. Porque isso é essencial para fazer uma boa escolha. E eu tenho uma frase, Raul, que eu gosto de deixar sempre, que o meu sonho é que a inclusão vire rotina, que seja natural na vida das pessoas. Está tatuado aqui na minha pele, ó, que a inclusão vire rotina. E você vai ouvir falar muito dela, porque é para isso que eu luto todos os dias, diariamente, que a inclusão vire rotina, que seja natural. Gente, a Michele, ela não está fazendo isso nem agora, né, de um ano para cá, não. Desde quando eu conheço ela, há 20 anos, ela já faz esse trabalho. Ela luta por isso, ela é guerreira nisso, nessas causas dela. E quando ela pega uma coisa, ela pega para valer e para vencer. Parabéns, Michele. Desejo, assim, êxito na sua carreira, êxito nas suas colocações e nas suas disputas de vida. Aqui se sinta como se fosse aberto o programa para quando você precisar. Quando você quiser, aqui é a sua casa, a extensão de sua casa, você sabe disso. E oferecimentos determinantes. Quem faz, passa. Agora, colégio também, viu, gente? De 1º a 3º ano. Colégio e pré-vestibular. Quem faz, passa. Eu tenho que fazer propaganda porque são as pessoas que me ajudam, sabe, Michele? Tá Michele, certíssimo. muito obrigado pela sua presença aqui. E não se sinta tímida de vir aqui. Venha várias vezes. E a próxima vez eu vou chamar o Vitor também, que é um cara que só tem a agregar aqui conosco também. Com certeza. Raul, muito obrigada pelo convite. Você sabe que você está no meu coração. Sempre, a gente sempre teve uma amizade. Muito bacana. Né? Na época do Caio, né? Saudoso Isso. Caio Nárcio. Caio, nosso amigo, que construiu muita coisa, né? Que podia estar aí fazendo a diferença também, mas Deus feriu do lado dele. Claro. Porque pessoas boas estão lá. Deus leva. Né? Então, eu quero agradecer. Você sabe que você pode contar comigo sempre. Espero voltar aqui eleita para a gente falar o que a gente vai fazer por Belo Horizonte. O convite já está estendido, que eu não tenho dúvida que sua eleição será consagradora. Já está feito o convite aqui. Depois do dia 6 de outubro, já temos aqui, em novembro e dezembro, deixar ela ser diplomada primeiro, né? Se Deus quiser. Eleita Michele, em janeiro já vai estar aqui, a vereadora das causas nobres aí. Obrigada, amigo. Obrigado você, Michele.